responder vinho pra você. Olá, amigos do Na Taça Podcast. Estamos aqui hoje com mais um episódio. E hoje, mais um episódio especial de mais um sonho realizado de trazer um cara aqui que eu sou fã. É um cara que conhece muito pouco de vinho. Só que não. É um cara... Putz, não tem nem palavras para falar ele. Certo, meu amigo Péricles Monteiro? É isso aí, Emerson. Olha só, ele realmente tem um nome simbólico nas redes sociais, né? Que até mistura um pouco de magia, né? Mas assim, a Sem gente sabe spoiler, sem que spoiler. ele é uma pessoa muito difundida no conhecimento e veio aqui para falar com a gente de muita coisa legal. Bom, vou falar que estamos mais uma vez na nossa casa, que todo mundo sabe, nos estúdios P. Monteiro Image Factory. A casa que, se você quiser também produzir algum tipo de conteúdo, por favor, fique à vontade, entre em contato conosco. E estamos à disposição para atender o seu projeto da melhor maneira possível. Bom, vamos lá, Emerson. Bora lá? Bora. Vamos começar Vamos a falar seguir o quem tá baile. aqui? É isso aí. Bem, para falar desse cara aqui, cara, tem um texto, né? Só para apresentar ele. O cara é sommelier de vinho pela Associação Brasileira de Sommelier. Ele é sommelier pela Associação Italiana de Sommeliers, né? Pela ASSI. Ele é professor, escritor, palestrante O currículo dele é pequeno. e um apaixonado pelo mundo do vinho, principalmente do vinho brasileiro. Estamos falando aqui do nosso amigo Sérgio Bruxo. Uma salva de palmas para o Sérgio Bruxo. É um gozador, viu? Sérgio, obrigado por você estar aqui, cara. Por você Não, ter eu aceito o nosso que convite. agradeço o seu convite do Péricles. Cara, estamos aqui para se divertir, para difundir o vinho Boa, isso aí. brasileiro, trazer novas pessoas para beber vinho, porque vinho é saúde, Exato. né? Apesar de há pouco tempo agora o vinho está quase que aprovado como alimento no Brasil, Graças as a Deus. pessoas têm uma ilusão que isso vai melhorar muito o comércio de vinho. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas a gente precisa trazer gente jovem para beber vinho. Ainda não é Porque tão vinho é popular, né? muito saudável. Sim. O vinho ajuda muito. Então, o dia que as pessoas entenderem que beber vinho, além de você ser feliz, que vinho traz felicidade, você está trazendo saúde para dentro de você. Eu costumo falar que o Bruxo, que ele te ajuda a melhorar como pessoa, Sem dúvida. te dá requinte, mas não é requinte de você ficar aquele cara Snob. chato, snob. Requinte de você ter bom gosto, de você ver melhor as coisas, degustar Você começa a melhor as exigir um coisas. pouco mais das coisas, né? Você fica um pouco mais, vamos dizer assim, você refina o trato do ponto de exigir um pouco mais de cada Sim, coisa, né? Você busca mais qualidade ao invés de quantidade, você começa a olhar com uma outra perspectiva. É isso que eu falo para as pessoas. Você, quando bebe vinho, e para você beber vinho, a mesma quantidade de vinho que você bebe, você tem que beber de água. Sim, Então, só aí você já está tomando o dobro. Dois. exato. E vinho é uma coisa que pede amigos. Eu sempre Exatamente. falo, o pessoal fala, lá vem o Bruxo com o hashtag vinho faz amigos. Mas é Mas verdade. é isso. Cara, uma garrafa de vinho, quando eu fiz o meu primeiro curso de sommelier, sei Alguns lá, anos atrás. em 92, acho, 89, não lembro mais, eu já era dedicado ao vinho, porque eu era da indústria farmacêutica e médico gostava de vinho, e eu já estudava por conta. Aí um dia resolvi fazer um curso de sommelier. E numa das conversas lá, um dos professores disse assim, nós fomos em 8 e bebemos 2 garrafas de vinho. Deus me livre. Não Bando beberam de nada. pão duro, né? Não beberam nada. Não, vai, Dá, 2 garrafas. dá vontade de perguntar assim, mas alguém tava todo mundo duro, Não né? Como sabe assim? beber vinho? Mas depois que eu fui me aprimorando e fui entendendo que as pessoas me tiram sarro, falam que eu sou cheirador de vinho, e que eu percebo que eu não bebo quantidade mais, eu não consigo. E não é que eu não consigo, é esse bate-papo. É. Você vai conversando. Quando você vê, você bebeu 60 ml de vinho. Exatamente. Conversa, discute sobre o vinho, bebe água e Exatamente. volta a falar, fala do aroma. Porque quando você está com pessoas, é óbvio que você não vai fazer isso numa festa, né? Você não Sim. vai ser o bueno Grande social, chato. Mas quando você está entre amigos, pô, cara, você percebeu isso aqui? O que você acha disso? Exato. Então, o vinho é didático. Você passa horas conversando sobre o vinho e você não percebe.
Então, é muito bom beber vinho, porque aí sua família aprende a beber também. E quando eu digo aprende a beber, não é só aprender a beber o vinho, aprende a beber bebida alcoólica. Você não precisa exagerar na quantidade. Exato. Sim, Você pode beber pouco e se divertir e ficar Exatamente. feliz ao mesmo tempo, exatamente. né? Que é aquela coisa que a molecada faz, vamos pro esquenta, né? Eles enchem a cara de bebida porcaria para ficar balão, para depois entrar na balada e tal e ainda perturbar todo mundo. E com vinho, cara, você não É. precisa disso, porque o vinho é muito Exatamente. bom, cara. O vinho é uma delícia. Só Eu não amo deixa, essa só não deixa a bebida. gente cozinhar junto, né? Ah, A gente Ô, cozinha e erra na quantidade. Bom, Ô, eu Sergião. também tenho isso, cara. Eu não cozinho sem vinho, né? Exatamente. Não é que eu Às vezes falo você põe assim, na comida. eu põe na comida sempre, porque eu sempre digo, vinho que não serve para beber não serve para cozinhar. Exato. Exatamente. Mas se eu tô cozinhando, tem uma garrafa de vinho do lado, eu bebo todo dia. Eu bebo no almoço, bebo na janta, eu bebo vinho todo dia. Fora os vinhos que eu degusto, que eu sou chamado para degustação e Sim. tal, que eles Aí faz exageram parte lá, do vamos roteiro, do degustar trabalho. 40, 50, né? Recentemente você teve uma. Teve umas aí de 100 e poucos vinhos, são baterias longas, cansa demais, mas eu bebo os vinhos que mandam para mim, para eu degustar, para eu falar, né? E não é pouco que eu recebo lá em casa, mas eu bebo todo dia. Quando a vida tá normal assim, é meia garrafa no almoço, meia na janta. Tranquilinho. Quando eu estou meio Bravo. triste, Uma no almoço, uma na janta, talvez uma pra dormir. e quando minha mulher resolve me acompanhar, aí a Ai. coisa fica bacana. Aí não tem como. Ô, Bruxo, eu sei que você não é só um apreciador do vinho. Você é sommelier de outras coisas também. Aqui no Brasil é meio complicado a gente falar o que é. Eu me dedico basicamente ao vinho e ao azeite, né? Eu tenho formação em azeitólogo, é uma coisa que eu gosto demais, principalmente quando eu percebi que o Brasil ia produzir azeites mesmo, eu fui me especializar, eu sempre acompanhei, mas não era. Aí eu fiz um primeiro curso de sommelier na Itália e recentemente eu terminei um na UNAO, que é a maior certificadora de sommelier de azeite do mundo. E eu fiquei até preocupado. Eu falei para minha mulher, eu falei, o povo já me respeita no azeite. Se eu não passar na UNAO, eu vou acabar com a minha carreira. Mas foi uma surpresa bem gratificante Quando para você mim. abrir uma turma de azeite, eu tô dentro já. Você pode chamar. Não, nós vamos, eu e o Ricardo, foi o meu primeiro professor de azeites, entende muito. O Ricardo é um cara que vale a pena vocês trazerem para conversar com ele. Isso que eu ia te perguntar. Pra gente marcar um outro episódio pra vir falar de azeite. Não, vamos falar de azeite sim, pode trazer o Ricardo. O Ricardo escreveu o Guia 4 Rodas 20 anos, cara. Nossa. É. O cara é um espetáculo, é um espetáculo. E azeite é uma coisa muito parecida. O pessoal do azeite, eu sempre, quando eu faço algum curso de azeite, eu dou risada, porque eles ficam cutucando a gente que é do vinho, né? Mas o vinho, cara, dá um nariz pra gente fantástico, Sensacional. fantástico. E assim, eu sou curioso para entender, né? Mas, por exemplo, a similaridade que quando você pega cartucha, faz azeite, faz vinho, esporão, faz azeite, faz vinho. Existe um porquê de alguns produtores se dedicarem a tanto um quanto o outro, ou não? Não. É só uma usam coisa roda. assim, de mercado. O cara olhou e falou assim, ó, estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo É também. que não é, que tem regiões que favorece, né? Ah, Por tá. exemplo, Então é aqui, uma questão de oportunidade. vamos dizer isso, assim. aqui no Brasil, por exemplo, a Casa Geraldo, que produz vinhos excelentes da Serra da Mantiqueira, também está produzindo azeite. Por conveniência. O Espaço Essenza, que produz grandes vinhos também, produz azeite, porque tem altitude para isso, e produz charcutaria. Então o Espaço Essenza está aqui pertinho, em Santo Antônio do Pinhal, e é uma vinícola boutique, cara, muito, muito bacana, muito concentrada. Você vai ver coisas fantásticas. Inclusive, o azeite deles foi considerado um dos melhores do mundo. Não, ele, sim, Recentemente. ele pegou, o primeiro foi o Sabiá, o segundo foi ele, Sim. Ó. né? E ele perto do Sabiá é desse tamanhozinho. Mas o Espaço Essenza faz coisas geniais. Se você experimentar o presunto mantiqueira, que a gente chama, na verdade, o presunto dele é tipo Parma, mas eu falei, cara, não tem que falar nada de tipo de nada, eu sou o cara mais contra isso. É tipo isso, tipo aquilo. Não, vamos chamar de presunto mantiqueira. Sim. Cara, sensacional.
Você tem que pegar a sua esposa e ir lá conhecer o Espaço Essenza, cara. Opa, bora. O Vamos lugar é marcar. lindíssimo, vocês têm que conhecer. Eu É fui muito perto de São Paulo. Eu fui muito pra lá e nunca fui, cara. Nunca fui. Então, cara, Santo precisa Antônio do conhecer. Pinhal, meu cunhado, família casa lá há muitos anos, eu nunca fui. Ali É, você eu tem acho que eu só 2 passei. produtores de azeites gigantes e tem o Espaço Essenza, que é uma vinícola fantástica. Agora que o restaurante dele inaugurou, cara, é muito lindo. É um lugar sensacional. Maravilha. Boa. Ótimas indicações. Então, pessoal, a gente falar um pouco do que é o podcast, porque é uma coisa que a gente sempre fala quando está começando, né? Sim, Qual claro, que é tem que o, explicar. qual que é a nossa ideia? Exato. A nossa ideia é falar tudo que vai na taça, Bruce, como eu te falei, tudo que vai na taça. Né? Vai ter mais vinhos aqui, porque A gente é gosta o um pouco mundo mais. que eu estou mais envolvido, que eu gosto mais, mas a gente vai trazer gente de cerveja, de whisky, de gin, Eu acho de bacana. saquê. Eu tenho um cara que ele trabalha comigo, que o irmão dele foi o primeiro não japonês, embora seja descendente de japonês, não japonês a ganhar como mestre sommelier de saquê, fora do Japão. Olha que bacana, cara. Eu sou sommelier de saquê, mas não me dedico, então já fiz isso faz muito tempo. Mas tem muita gente boa em saquê, Sim, cara. sim. Muita gente boa. É, E o cara ganhar um essa- título desse, É ele é bom, viu? E ele foi, Ele é bom. E ele foi lá no Japão receber esse título. Ele é bom. Então, Saquê, só minha mulher que gosta. é isso tudo que vai na taça. E você me falou que também tem taça para azeite, para degustar azeite. Sim, rapaz, eu me esqueci de trazer a Ah, taça, ótimo. mas quando a gente for falar, por incrível que pareça, é uma tacinha pequenininha assim, custa uma fábula de Eu dinheiro. acredito. Porque só é fabricado fora do Brasil. Praticamente os fabricantes de taça de azeite estão na Itália e na Espanha, né? E uma coisa muito interessante sobre azeite é assim, a Espanha é o maior produtor de azeite do mundo Sim. e a Itália é o maior vendedor de azeite do mundo. Ah. Então, muito azeite italiano que você está comprando por aí, na verdade, é espanhol. Espanhol. Olha isso. Sensacional. Marketing é tudo, né? Marketing é tudo. A gente está aqui, como o Pérez falou, está aqui nos estúdios da P. Monteiro Image Factor, que é um dos nossos ajudadores, patrocinadores. Também o Essencial Emporium, que lá você acha vinhos, massas frescas. Hoje a gente vai ter um vinho aqui, que é do meu grande amigo Eric Ventura. O Eric, ele faz vinhos que a gente chama de vinho de autor, que é um vinho boutique, pequenas tiragens, e ele já tem lá no Ventura, vocês procurarem depois, vocês vão procurar como Venturas Vinhos de Autor, ele tem lá já alguns 7 ou 8 rótulos, se eu não me engano, e ele, de um ano para cá, ele se aventurou aí nos vinhos naturais e fez dois rótulos de vinhos naturais que a gente está vendo aqui, que é o Ancestral, são os vinhos naturais. Esse aqui é o que a gente vai abrir hoje, que é um Chardonnay 100% e um Pinot Noir 100%. São todos naturais. Acho legal depois a gente fazer uma introdução, né? Do porquê de vinho natural. Tá aí um cara que eu sei Pra que poder é explicar pra defensor gente de vinho aí. natural. Que é justamente isso, né? Porque há quem diga assim, poxa, mas esse da uva é natural, né? Por que, que o outro não é natural e esse é natural? Qual que é o preconceito? Por quê? Na verdade, todos os vinhos são naturais, né? É que existe um grupo que se intitulam naturebas que acha que o vinho não tem que ter intervenção. Não, tem que ter intervenção, sim, né? Tem grandes vinhos franceses que, além de ser naturais, são orgânicos. Só que eles não falam. Só isso, Sim. né? Mas as pessoas têm falam, mas a França não usa isso, não usa. Claro, quando chega no inverno, o solo francês congela. Sim. Então aquela não tem região. praga que resista. Entendeu? Quando você vai fazer isso no Brasil, você vai pagar o preço de estar fazendo um vinho natural País tropical. num país tropical, né? Aí tem gente que fala assim, mas o A vinho, rolha quebrou. o vinho tem sulfito. Cara, não tem possibilidade nenhuma de você De fazer produzir sem. um vinho sem sulfito. Em 3 meses o vinho acabou. Estragou. Que nem dizem uns amigos meus, o vinho apodreceu. Não dá. Outra coisa que falam é assim, mas eu só bebo vinho orgânico.
Não existe vinho que não é orgânico. Eu já falei isso lá É, atrás. é. A primeira vez que eu ouvi falar em vinho orgânico, eu falei, mas pra mim tudo vinho orgânico. Tudo. É que as pessoas É têm questão na do natural cabeça também, né? pô? o que acontecia na década de 70. Quando você clarificava um vinho, você usava clara de ovo. Então você estava usando uma proteína animal. Hoje, o vinho é clarificado com bentonita. É uma argila. Que mais natural que isso? E todo vinho é orgânico, entendeu? Sim. É natural. Ah, mas eu sou. é, Hoje é tanto tipo piscitariano, vegetariano e tem mais o Vegano. vegano. Quer dizer, orgânico. Todo vinho é vegano. Porque Sim. não tem nada. É tudo vegetal que tem no vinho. Sim. Entendeu? Ah, eu sou vegano. Ah, pode tomar o vinho que você quiser. Ninguém mais clarifica vinho com clara de ovo. Mas eles não falam que é porque teve. Alguns dizem é porque tem sulfito. Sulfito é Ou porque vegano. tem, por exemplo, ajuda de animal para colher, para plantar, para. Cara, no Brasil, ninguém usa animal. Ninguém. Eu acho até que dependendo. Só se o animal humano aí, É. tudo bem. Mas esse daí não entra na classe de proteção. Esse aí não entra. Então vamos lá, vamos falar do vinho do Eric aqui rapidinho. É um vinho feito em Catiporã, o bruxo. E o Sim, Eric, ele Catiporã falou é que bom, ele, né? meu, ele tava cansado de pagar caro em vinho natural e o vinho não ser muito bom. Aí ele comprou esse projeto, falou, pô, cara, eu vou fazer um projeto onde seja um vinho acessível, natural, para as pessoas conhecerem e, e um vinho bom. Eu Sim. acho que ele conseguiu aqui, a gente vai ver isso aqui agora. Lógico que não for tão bom, o bruxo não vai cometer essa indelicadeza, né? Não, na verdade, gente, é que assim, o vinho natural, as pessoas acham que tem que ter defeito. Eu mostro N vinhos naturebas franceses, Cheio de- caríssimos, que não tem defeito nenhum. Vinho não tem que ter defeito. Ah, mas é que eu não faço intervenção, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas paciência. Né? Eu já escutei gente falar de vinho natural. Não, mas um bretezinho tem que ter. Eu não sou pediatra, cara. Quem gosta de cocô é pediatra. Entendeu? Tem brete, tem defeito. Algumas pessoas um pouquinho, não, mas... vamos, Vou saúde brindar. Saúde. Ao Eric. ao Eric. Ao Eric. Eric, obrigado. meu Obrigado. Ó, você vê que esse vinho, por si só, ele não é filtrado. Ele não tem intervenção mesmo. Sim. Né? amigo. Quase nenhuma intervenção humana. E pelo aroma é vinho laranja mesmo. Nossa, muito. E as pessoas falam de vinho laranja. O vinho laranja é o seguinte, ele sempre existiu. Só não chamava de vinho laranja. Né? Quem começou com esse negócio foram os ingleses, por volta do ano 2000, qualquer coisa aí. E as pessoas acham que vinho laranja é uma coisa muito jovem, mas não é. Existe até um grupo de gente que faz um pouco mais de polêmica, dizendo que o vinho que Jesus tomou na Santa Ceia era um vinho laranja. Existe uma discussão que há 2000 anos, 2000 e poucos anos, as pessoas não vinificavam o vinho tinto do jeito que é vinificado hoje. Sendo verdade ou não sendo verdade, não importa. Não O que tem como interessa provar. é que ele tomou vinho. Né? O vinho é o seguinte. O vinho laranja, tem gente falando em 4.000 anos. Eu, Sérgio Bruxo, acredito que isso tem a mesma idade que tem os vinhos da Geórgia. Entre 6 e 8 mil anos, que ninguém definiu ainda qual a idade certa que o vinho começou. Se foi a 6.000 anos a 8.000 anos. Mas de qualquer modo, se começou a 6 ou a 8, ele começou com vinho laranja. Que eles vinificavam uva branca, naquelas bodres de argila, ficava enterrado e ficava 9 meses. Tem um vinho georgiano sendo comercializado aí muito interessante. Um vinho que fica com casca branca vai terminar dessa cor aqui. Só que como ele pertence à categoria dos vinhos brancos, Você não aí fala apareceu um marqueteiro aí e disse, não, isso é vinho laranja. E aí ficou todo mundo desesperado. O que é defeito num vinho normal, num vinho laranja e no vinho do Porto, é qualidade, que é essa
oxidação. Isso Sim. eu ia falar. Sim. Uma Entendeu? característica do vinho. É uma característica do vinho. E é um vinho um pouco mais austero, né? Você vai perceber bastante tanino, porque o tempo que a casca fica em contato, semente e todas essas coisas. Mas é um vinho extremamente gastronômico. Eu É. adoro vinho É. laranja, entendeu? É um vinho que, cara, você Ele vai... mexe com o paladar assim. Primeira bem, vez que eu tomei um vinho laranja, natural, orgânico, é de um cara lá do Chile, Cacique Maravilha. Foi num jantar Ah, eu que lembro fiz, disso. Eu que lembro. também não era filtrado, Eu lembro e ele disso. era feito de Riesling itálico. Eu lembro disso. Estão usando Riesling. Tava lá. O Humberto Conte tem um vinho laranja Tem, também, da Village né? Conte. Que são com 4 uvas, né? Que é E o... vamos lá, assim, em termos de vinhos naturais, vamos supor, ele tem uma diferença em termos de guarda, por exemplo, em relação ao comum que a gente está acostumado, ou não? Vamos supor, esse aqui a gente está vendo é um 2022, é relativamente jovem, né, um vinho novo, mas ele, por conta do processo dele de fabricação, difere? Eu não posso guardar ele por tanto tempo mais, ou não, não necessariamente, ou pode haver um vinho natural que seja de guarda e não... Tem um monte de vinho francês que eles não se intitulam vinhos Sim, naturais, sim, que a gente são não vinhos sabe. de guarda, Tá, tá? ok. Mas não vamos falar de França aqui, não vamos falar de Brasil. Exato. Exatamente. O que vai mandar o vinho ser de guarda ou não é a acidez dele. Antigamente, a gente dizia o que garantia um vinho ser um vinho de guarda era a tanicidade dele, o que Sim. ele tinha de tanino. Mas hoje já se sabe que o que garante que um vinho envelheça bem é a acidez. Então, todo vinho que tem uma boa acidez, ele tem possibilidade de guarda, desde que você guarde ele adequadamente, Certo. né? A gente falava antigamente que rolha era a melhor coisa que tinha para tampar o vinho, porque a rolha respira. Hoje já se sabe que isso é uma mentira. Sim. A rolha não respira. O oxigênio que está em alguns vacúolos da rolha e que o vinho tem contato é que vai fazer esse trabalho. Então, ou a coisa é feita no barril, né? E depois ela vai acontecendo lentamente. Então, um monte de coisas que eram folclores, que hoje a gente chama de folclore, que foi verdade. Não é. Na década em 90, a gente metia a ripa. Eu fui muito, eu queimei minha língua. Metia a ripa no screw cap. É verdade. Muita gente falava mal. Cara, e hoje se sabe que é um jeito fantástico de você vedar um vinho. Os neozelandeses só vedam vinho com screw cap. Sim. Mas para mandar vinho para o Brasil, eles arrolham, porque o brasileiro chato. tem né? Exatamente. E existe screw cap para vinho de guarda? Existe. Então, curioso isso, né? Porque, como Entendeu? você falou, É raro, né, Bruxo? É uma tampa mais cara, né, ainda. tá. Mas aí mas aí aquele processo que você falou que o contato do vinho com a rolha, que acontece um pouquinho ali na maturação, Então, mas no essa... screw cap, Não, você mata isso. não. Não? O que é para vinho de guarda, não. Ela já é Ah, preparada para isso. Tá. Entendeu? Mas é muito caro. Rolha já é caro. Sim, sim. Né? Além de ser caro, é um Não, processo que o pessoal reclama muito da extração, Então, aquela coisa as toda. as pessoas querem tomar vinho de R$ 40, só que garrafa, rolha, rótulo. Ah, não. Cara, É só isso aí, sem colocar todo o trabalho que o vinhateiro teve, 1 ano e meio para preparar um vinho, entendeu? Eu falo Tá que não na existe faixa- milagre. Tá na faixa de R$ 19 É. Como é que vai fazer, né? De partida, 40? né? de partida. Como é que vai fazer? Tem garrafa que custa R$ 30. Sim. Então o cara quer comparar os nossos vinhos, mas eu compro um chileno, eu compro não sei o quê. Compra, eu falo, você compra. Pode comprar. Só que a qualidade. Bom, é compatível. bora fazer um teste, eu vou guardar ele enquanto aí a gente... Não, eu acho que esse aqui não aguenta. Esse não aguenta. E o legal desse aqui do Eric, que a tiragem dele é bem pequena, viu, o Bruxo? Isso aqui é 522 garrafas. Essa aqui é 457. Então, aí você vê, é um vinho laranja é um vinho feito para você beber. O tempo que ele teve de preparo já foi. Já foi. Agora abre o vinho e É um beba. produto que nasceu maduro, vamos dizer assim. 95% dos vinhos vendidos no mundo são feitos para beber jovem.
abaixo de 10 anos. Entendeu? Aí a gente fica, ai, minha mãe guardou um espumante do casamento dela. Joga fora. Espumante é até 3 anos. Eu sempre estou dando aula de espumante aí, eu sou um bebedor quanto mais de espumante. E eu falo para as pessoas assim, abri um espumante e a rolha ficou retinha, 99% de chance de você ter se ferrado. Eu não sou contra você tomar cremant de Borgonha, cava. Pode tomar o que você quiser. Mas você nunca vai tomar um espumante tão fresco quanto espumante brasileiro. Espumante, quanto mais fresco, melhor. Entendeu? O espumante foi feito para tomar jovem, até 3 anos. E a partir dali você tem que se preocupar mesmo. Então, existem N cavas que você abre aqui no Brasil e a rolha tá... Aí você já perdeu quase Você toda paga a caro, perlagem. inclusive. Paga. Entendeu? Aí o Brasil vai lá fora, manda seus espumantes, arrebata todos os prêmios e a gente mesmo não valoriza. É. O brasileiro mundo já tem esse mal. reconhece o Brasil como um dos maiores produtores de espumante de qualidade. Só os brasileiros aqui. Então a gente produz muito. E a gente teve a sorte, cara, de chegar um Adolfo Lona, no Brasil com 25 anos, Ele é um sensacional. Mário Gás. Esses caras modificaram a cara do espumante no Brasil. Então, e essa gente jovem, né, que nem o Eric que tá vindo aí, esses caras modificaram o vinho brasileiro. Sim. Porque é o uma vinho mentalidade brasileiro era diferente, né? feito só praticamente no Rio Grande do Sul, onde os avós, bisavós não queriam mudar, eles não aceitavam as mudanças. Aí foi chegando essa meninada nova, né? Essa meninada mudou a cara do Brasil. O Rio Grande do Sul dos anos 2000 para cá é outro vinho. É outra gente. A gente falava lá atrás, teve um vinho que era bom. Hoje, você não consegue nominar a quantidade de Quantos coisa são boa bons? que o Rio Grande do Sul está produzindo. E o advento da dupla poda transformou o vinho, o Brasil, na verdade, num país vitícola. Poxa, hoje você tem vinho produzido em Brasília. Loucura, né? Você tem vinho sendo produzido Loucura. em Goiás. Loucura, Né? loucura. Na Bahia estão produzindo vinho. Agora mesmo tem um cara produzindo vinho no Rio Grande do Norte. Entendeu? Presidente Prudente, cara. Você sabe que ninguém que é de Presidente Prudente vai pro inferno, né? Já é o inferno. É, o diabo não tem coragem de falar, eu vou passar vergonha. Tem um sol pra cada um Eu e mais falo um isso, pouco. o pessoal de Prudente fica bravo comigo. Eu sou de Presidente Prudente, eu nasci lá. Mas tem uma vinícola agora em Presidente Prudente. De um grande amigo meu. E ele me mandou as imagens. Cara, tá linda a videira. Vamos ver se vai produzir uva boa. Sim. Mas você vê, tem vinícola em Penápolis. O estado de São Paulo, Sensacional. o estado de São Paulo tem 217 vinícolas. Só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. Eu ainda quero escrever um livro só de vinícola paulista. Eu já comentei isso com você. Sim, já falou. Tem Tô muita colhendo coisa legal. material. O Brasil está fazendo coisa muito, muito bacana. Muito legal. Ô, Bruxo, Então, e... Cara, até quando que você começou a tomar vinho, não era vinho brasileiro, era? quando eu comecei a tomar vinho, era vinho brasileiro, sim. Minha mãe, Você já começou no vinho brasileiro? minha mãe é uma italianona. Não, Ah, é, vinho de mesa, né, cara? Ah, tá. Ah, sim. Vinho, cara, eu tenho 64 anos. E minha mãe era assim, no fim de semana, quando reunia toda a família, a gente tomava, não tinha refrigerante. O que tinha naquela época era tubaína. Sim. Mas era caro. Então, como é que as crianças bebiam? Eles pegavam, colocavam tanto assim de vinho, completavam com água, e era chapinha, forqueta, sangue de boi, essas coisas. Punha uma colher de açúcar Chácara dos Padres. e era o teu A groselha. refrigerante. Só que como sempre tinha um pouquinho de álcool, a criançada tomava 2 copão desse, já ficava meio... Aí, Já dava né, sossego. dava sossego pros pais, pras mães, pra vizinha, e era o que a gente bebia, né? Então, cara, quando você começou a beber vinho? Eu Começou sei lá, cedo. comecei a beber quando minha mãe me dava aquilo lá. Quando eu cheguei ali por volta dos 18 anos, eu entrei na indústria farmacêutica. E ainda assim, era uma época que eu estava bebendo Lib,
Liebfraumilch da garrafa azul. Sim, quem não bebeu? José Friedrich. Minha mãe era apaixonada por isso. Quem não foi, cara? Aí a gente tomava Katzwein, que mais? Schwarzkatz, que eram as coisas que chegavam no Brasil. Sim. E aí, como eu trabalhava só com médico, eu fui começando a beber outros tipos de vinho que eles traziam, porque no Brasil não chegava. Chegava vinho português, alguns vinhos alemães, e era isso. Você não tinha essa enormidade que a gente tem hoje no Brasil. Aí eu fui aprendendo a beber. Eu sempre falo para as pessoas, eu bebi vinho que hoje eu não consigo comprar uma garrafa Olha só. para pagar em 10 anos. Né? Até 95, 96, você comprava Chateau Petrus no Santa Luzia, Sim. no outro empório lá, Santa Maria. Santa Maria, por R$1.200. Caramba. Você entendeu? É. Só que hoje Você não é consegue. impossível você Impossível. comprar um Sim. Romanée Conti. É só para dona de produtora mesmo, Sim. de... Eu preciso conhecer o dono de produtora. Preciso conhecer. Péricles. Ah, não. Olha o sorrisão aí. Olha lá. Que isso? Ó, o vinho mais caro que eu já tomei, eu e um amigo, pra mim, e mais outro dividir em 3. Cara, mas Mas é assim, mano. é assim. Porque, sabe? tipo, não tinha dinheiro pra pagar todo Não, mundo mas não um é só. que é... Não... Cara, é muito exagero. Sim, concordo. Entendeu? Ô, Bruxo, eu sei que você é um apaixonado e um divulgador do vinho nacional, não é só por ser patriota. Não, de jeito nenhum. Porque é bom. Não, o vinho brasileiro, ele está bom. Não foi bom. Sim. Ele amadureceu. O vinho Evoluiu. brasileiro, nos anos 90, 80, Deus me livre. Nos anos 70, então, não dá nem para falar. Eu fiquei muito tempo, não vou falar o vinho, mas eu fiquei muito tempo sem tomar uma uva chamada Cabernet Franc, por causa de um produtor que tinha no Rio Grande do Sul, que existe até hoje. Era horroroso. E eu não tomava essa uva. Até 2018, eu não tomava de jeito nenhum. Nós estamos falando ontem. Sim. Foi ter uma degustação lá na BS, e aí falaram, Bruxo, vai ter uma degustação de Cabernet Franc, você tem que estar aí, porque você vai fazer parte da mesa e tal. Eu falei, cara, eu vou atender um cliente na Argentina. Não tem como, eu vou ficar 10 dias lá. Eu falei, cara, escapei de ter que tomar essa encrenca. Eu não tomava, eu via Cabernet Franc, eu não tomava. Mas por ranço de uma pessoa. Mas, quando tava em corte e tal, tudo bem. Não da pessoa, do vinho. O vinho era ruim demais. Aí eu chego na Argentina, cara, sabe que Deus não brinca em serviço, né? O cara falou, o cliente meu falou assim, Bruxo, hoje à noite você vai tomar um vinho que é um espetáculo. Na Argentina nós estamos bebendo muito e tal. Aí ele trouxe a garrafa lá no restaurante que a gente tava bem legal, bati o olho assim, falei, Deus do céu. É do Hugo, pelo menos? Por que fizeram isso comigo, né? E Você foi perseguido até a Argentina. eu vou te falar o nome do vinho, porque foi o vinho que fez eu voltar para Cabernet Franc e eu amo essa uva. E o Brasil está produzindo, essa uva ama o Brasil. Né? Chamava-se Barrabás, ainda tem. A Península faz ajuda. Isso. É. Barrabás Cabernet. Cara, tava simplesmente sensacional. E eu tomei porque ele era meu cliente para cliente. A gente não Sim, fala não, né? Exato. E eu falei para ele, obrigado de você ter feito eu beber isso. Pô, você viu? Você falou a semana passada com o Fabinho Góes aqui. Cara, olha o que é uma filosofia. Sim. Cara, às vezes, outro dia eu tava falando da Quer dizer, Vinícola eu não tive Góes. oportunidade de tomar. Você já tomou? Já. Então, eu não tive oportunidade ainda. Deve tomar o que foi premiado, 17. Olha só. Foi Não. 17? Mas eu vou arrumar um Com desse. filosofia. Eu vou mandar uma garrafa de filosofia para você. Pode Ó, ficar obrigado. tranquilo. Obrigado. Filosofia é sensacional. Sensacional. E a Cabernet Franc, ela se deu muito bem na dupla poda também. O que não aconteceu com a filha. O filho, né? Que é a Sauvignon, o Cabernet Sauvignon. Essa uva, eu falo para todo mundo, essa uva não gosta do Brasil. Tem gente que fala, ô, bicho, Bruxo, para com isso, eu não gosto. A cada 10 anos sai uma achar uma safra boa. aqui. Cara, isso é um comércio, as pessoas precisam viver. Exato. Eu não posso Tem que plantar produzir. uva
temperamental, que ela daqui 10 anos, cada 10 anos ela me dá uma safra que não paga tudo que eu investi nela. É. Aí tem gente que fala, mas o mercado gosta do que você oferece. Entendeu? Se não tiver, não vai gostar. Ô, Bruxo, você falou da Cabernet Franc, né? E a gente falou da Syrah, principalmente da Serra da Mantiqueira. E não sei qual motivo, lá atrás falou que a uva do Brasil era Merlot. Não. A uva do Brasil, para mim, do Sul principalmente, não é a Cabernet Franc hoje? Eu não sei, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, o Brasil é continental. Então, Essa é a resposta que o povo tem mania de querer impor uma uva pro Brasil. Não dá. O Brasil é gigante. Não dá. É a mesma coisa que você falar que a uva dos Estados Unidos é a Zinfandel ou Cabernet Sauvignon. Sem dúvida alguma, na minha opinião, o melhor Cabernet Sauvignon do mundo é californiano. Nem os franceses conseguem fazer um espetáculo daquele. Tem uva como o Malbec, o melhor Malbec do mundo é o argentino. Acabou. E são uvas francesas. Cabernet Sauvignon é uva francesa, Malbec é uva francesa, estão todas no corte. Mas, cara, você pega um Cabernet Sauvignon californiano, Sensacional. do mesmo jeito que eu falo, essa uva não dá certo no Brasil. Ela não gosta do Brasil. Voltando ao Brasil, eu penso que a gente vai ter que se entender ao longo do tempo. Eu não sei se no Rio Grande do Sul a melhor uva vai ser a Cabernet Franc ou a Merlot, mas vai ficar entre essas duas, tá? Porque realmente elas se adaptaram muito bem. E como a Cabernet Franc se adaptou muito bem à dupla poda, que é, por exemplo, Filosofia da Góis, Sim. que é plantada em San Roque, que todo mundo fala, San Roque, as pessoas têm um preconceito com San Roque porque não conhecem o que está acontecendo em San Roque. Exatamente. Hoje agora Isso tá com falamos, 15 ou inclusive, né? 16, Falamos 16 sobre rótulos isso, inclusive. feitos em São Roque. Você E sabe ele, muito e bem, ele né? falou que A e ele falou Góis que é um uma do- gigante, ele né, falou que um cara? dos grandes paradigmas deles é justamente esse, né? É convencer de que em São Roque está Os sendo vinhos de produzido. mesa do Fabinho hoje são todos produzidos no Rio Grande do Sul, na Góis Venturini. Não tem mais nada feito em San Roque que não seja a uva vinífera, né? A Góis é uma gigante, cara. A gente Sim. tem que render. Sim. Dá o merecimento certo, né? Não sei, Reconhecer o o Fabinho ele mérito. nunca fala porque ele é muito reservado, mas a Góis embala 45 mil litros dia, cara. Sim. Ele falou. Ele deixou Para bem que- claro. Ele falou, A Góis é uma gigante. vai ao ar Eles dia faziam 20 os esse avós dele, número. os pais, ele não lembra agora, É. fazia isso por ano, hoje eles fazem por dia. É uma gigante. A Isso- Góis embala 47 aguardem dia mil 20. latas dia. É. Tem gente que pergunta assim, vinho em lata é uma realidade? Eu falei, ó, só se os caras estão fabricando para jogar fora. Não. Aliás, eu abri uma latinha Não, daquela depois show, da história. fiz um A stories. minha tá lá em casa ainda, Quem não- acompanha a não gente no abri. Instagram aí deve ter visto. Aliás, eu abri não, quem abriu foi minha mulher. Eu tive que tomar escondido dela o que sobrou na lata, que senão ela me matava. Porque ela queria lata só pra ela. Então, pois a Góis é uma gigante. San Roque e Jundiaí são os precursores do vinho no estado de São Paulo. A gente tem que render. Hoje, Jundiaí está produzindo coisas muito interessantes. A vinícola Castanho, Demorou mais do que San Roque, né? A própria vinícola Castanho insistiu muito tempo em uva de mesa. Hoje já está produzindo o uvas Syrah deles é viníferas bom. interessantes. O moscatel deles, eu gostei muito do moscatel deles. Eu gostei demais do moscatel deles. E eles fizeram o Syrah, acho que foi, não lembro que ano que ganhou. Ah, você está falando aquele moscatel vinificado em seco, né? Isso. É. Deles. E teve um Syrah deles, não sei que safra que foi, 19 ou 20, agora não me recordo, também fez um Syrah muito bom da Castanha. Eu Eu não, já falei esse- pro Rodrigo, já te mandei um WhatsApp pra gente bater um papo, você nem me retornou. eu não bebi esse vinho da Castanha ainda, eu já ouvi muito falar. Eu tô para ir lá para conhecer a vinícola, que é uma das vinícolas Você que tem eu não contato? Você conheço. conhece o Rodrigo? Não conheço. Rodrigo é A um gente, enólogo lá, a gente faz parte do mesmo grupo lá. do né? mesmo grupo do Vites Viníferas, que é aqui do estado de São Paulo, mas eu não tive a oportunidade de ir lá ainda, entendeu? Mas eu vou, que eu quero conhecer a Castanho, né? E como eu não falo de coisa que eu não conheço, Sim. né? Outro dia perguntaram para mim, Bruce, você nunca falou da Castanho? Eu falei, eu nunca falei, porque eu nunca Nunca fui lá. Justo.
Ô, Bruno, todo mundo pensa que o vinho aqui no Brasil nasceu no sul, né? Mas não nasceu, né? Não. É isso Ah, aí. essa daí, Essa daí Os quero ver. gaúchos ficam muito bravos com isso, porque tem gente que acha que o vinho começou no Brasil 1600, outros falam 1700. Na verdade, o vinho começou no estado de São Paulo em 1532. E o grande plantador de uva no Brasil chamava-se Brás Cubas. O vinho começou em São Paulo. O vinho é paulista. Gostem, não gostem, fiquem bravo, não fiquem bravo, paciência. Mas foi aqui que começou. E pasmem, o vinho não deu certo ali naquela região de Cubatão, as uvas não foram bem, eles trouxeram aqui para o Planalto Paulista. E o maior vinhedo que nós já tivemos no estado de São Paulo e talvez no Brasil, não vou afirmar que é no Brasil, porque eu não fui pesquisar isso direito ainda, ele começava aqui no Tatuapé, que hoje o Tatuapé virou meio que Anália Franco, né? Sim. Mas vamos esquecer a grande Anália Franco, que é uma mulher fantástica. Começava no Tatuapé e terminava em Mogi das Cruzes. São alguns quilômetros. Sim. Esse foi o maior é uma vinhedo que distância tem notícia. considerável, né? Né? Distância considerável. Então, o vinho mesmo, ele começou no estado de São Paulo em 1532. E ponto. Isso não se tem discussão. É que, como a gente também teve plantação de oliveira. Como o vinho começou a fazer sombra para o Império Português, para aonde estava localizado, eles começaram a proibir a colônia de produzir vinho e mandaram arrancar as videiras. Então aí teve um período que a gente ficou sem, ou pelo menos legalmente, sem produzir vinho. Porque tinha que trazer lá de Portugal, né? Porque eles precisavam exportar os vinhos deles. Mas foi isso. Mas começou aqui em 1532, E essa ali em Cubatão, essa história, Brás ela Cubas. é documentada. Sim, É documentada? documentada. É, se você Lá tem esse registro histórico, tudo? Tenho. Eu que dou aula de São Sim, Paulo, né? sim. Que legal, hein? Então, Porque tá lá. realmente, eu vou falar, eu tenho 40 anos Mas eu te e mando um conheço texto para jovem, você ler. conheço o vinho, vai desde os 18, 17 ali. Não, mas o vinho... E eu não fazia ideia de que vinho... Não, a azeitona também, nós tivemos uma produção de azeite aqui no Brasil. Depois o Império mandou cortar, né? Na mesma época, mais ou menos, que o Marquês de Pombal proibiu de falar tupi. As pessoas, né, criticam demais os bandeirantes paulistas, Sim. mas o Brasil só é do tamanho que é por causa dos bandeirantes paulistas. Exato. E esses caras, os caras falam, mas como que esse cara aí capturava índio? Capturava índio com a ajuda de outros índios, Exato. né, que eram inimigos. Eles falavam tupi. Até 1752, se falava tupi no Brasil, não falava português. A língua corrente era o tupi. Ou, como as pessoas falam, tupi-guarani, que são duas línguas muito parecidas, mas são duas línguas. Só que quando ele proibiu, qualquer pessoa que fosse pega falando tupi na rua era presa. Então eles só falavam em casa. E diferente dos paraguaios, a gente não foi ensinando isso para os nossos filhos. A gente foi falando português e a língua morreu aqui. Mas se você vai para o Paraguai, eles falam guarani e espanhol. Ah, tá. Entendeu? Agora. Falam Guarani, é uma língua muito parecida. Por isso que a gente fala Tupi-Guarani. E o povo tupinambá era gigantesco. Entendeu? Né? Então, a gente tinha uma linha G, que é outra, não vou ver aqui fora Sim. de índio, mas só para esclarecer essa história do vinho. História. E o vinho foi isso. Quando Portugal proibiu de se produzir vinho no Brasil para trazer os vinhos de Portugal e a oliva também, aí a gente ficou nesse... Até em 2010, quando o pessoal ali de Maria da Fé descobriu aquelas oliveiras que enfeitavam as avenidas de Maria da Fé, e aí Pamig falou, deixa eu ver o que eu faço com isso. Né? E aí em 2010 eles tiraram o primeiro azeite. Aí você vai achar gente que, não, mas lá em Uruguaiana já tinha um cara que plantava. Plantou, mas... Só que tem que aceitar o seguinte. Hoje nós temos azeitonas e azeites de excelente qualidade no Brasil, graças aos mineiros de Maria da Fé, da Ipamig. E a dupla poda, ela existe
graças a um mineiro chamado Murilo de Albuquerque Regina, que também era da Ipamig em Caldas. Então, se o Brasil hoje tem grandes produções de azeitona, grandes abre aspas, tá? De azeitona, e o Brasil é um país vitícola, é graças a Minas Gerais. PT, É isso saudações. que eu ia falar, acho que eu ia te perguntar isso. Repete o nome dele que eu nunca consigo gravar. Murilo de Albuquerque Regina. Murilo de Albuquerque. Não sei se é essa palavra certa ou se vai ser uma palavra muito forte, mas esse cara salvou o vinho brasileiro? Olha, eu não vou dizer que ele salvou o vinho brasileiro, porque a Dupla Poda começou ali por volta 2001, desde a época que eu acompanho, quando o Murilo França. voltou da Aliás, um França. parênteses, eu acho que depois a gente pode, só para quem estiver assistindo e não conhece, abrir só um parênteses sobre o que é a dupla Ah, poda. eu explico, já eu Isso é legal. explico. O Rio Grande do Sul já estava dando a virada. Por quê? Porque os avós, os bisavós já estavam largando as vinícolas, estavam chegando esses meninos. Então, ali no começo dos anos 2000, o Rio Grande do Sul já começou a fazer vinhos diferentes. E a partir de 2010, começou a fazer grandes vinhos. Então, o grande negócio do vinho brasileiro, ele está nesse século XXI. O Murilo chegou, foi falando sobre a Dupla Poda, ensinando as pessoas daqui de sul de Minas e norte do estado de São Paulo a usar esse tipo de técnica. E hoje, cara, em 2020, nós estamos produzindo, inclusive o próprio Murilo fez um vinho agora que é do vinhedo mais velho de Dupla Poda do Brasil, que todo mundo fica falando, mas será que vai durar? Eu escuto essas coisas, sabe, dá a impressão que todas as videiras do mundo têm 500 anos. Sim. Em Champagne, eles trocam as videiras a cada 10 anos. Então, cara, sabe, todo mundo fala ou que não sabe, ou porque quer denegrir. Sim. Né? Que hoje também não posso nem usar mais essas Mas isso expressões. é uma coisa muito do brasileiro, né? A Dupla Poda, o Murilo, quando chegou e achou o Dr. Marcos Arruda, que falou, bicho, eu vou financiar você para fazer isso. Três Corações, dá para fazer isso? Aí ele falou, é igualzinho em Bordeaux, só que as avessas, é isso que eu quero provar. Porque qual que é o problema da uva? O problema da uva é a água. Chover na colheita. Se chove na colheita, você não vai ter uma uva de qualidade. Agora, se você tem uva de qualidade e o enólogo não atrapalhar, você vai ter um vinho de qualidade. Por isso que eu sempre brigo com as pessoas, e hoje eu tenho grandes amigos dessa meninada nova no Rio Grande do Sul, e eu falo para eles, bicho, para de falar super safra do Brasil. Fala super safra do Rio Grande do Sul. Porque aqui na Mantiqueira, todo ano é uma safra espetacular. Né? Então, eu sempre brinco com as pessoas, eu falo assim, ó, o Rio Grande do Sul está para Bordeaux, assim como Mendoza está para a Serra da Mantiqueira. Que é aqui. Não chove. Mendoza, o vinhateiro, coloca água na videira a hora que ele quer. Então, eles não têm esse problema. Então, não vai ter super safra brasileira. Porque todo ano a videira envelhece. Cada vez que ela envelhece, ela dá uma uva melhor. Agora, aqui na Mantiqueira, ela está envelhecendo e não chove na hora da colheita. Então, sempre eu vou ter, todo ano eu vou ter um vinho melhor. Não vai ter, aqui, nós não vamos ter aquele saudosismo. Eu tomei um Syrah 2018, cara, inesquecível. Em 2018 ele era inesquecível mesmo. Sim. Porque o de 22 é muito melhor do que o de 18. Como o de 27 vai ser muito melhor que todos esses. E você tem a oportunidade de ver isso, essa crescente no vinho da Serra da Mantiqueira, se você for lá no seu Procópio, em Andradas, e falar assim, Procópio, eu quero fazer uma vertical do seu Tempranillo. O Tempranillo de 17 era bom? Era bom. O de 22 é um monstro. Se você faz uma vertical de Tempranillo do Procópio, você vai achar que o 17 não vale nada. Agora. Aí eu que só tomei Tempranillo da Espanha, tô sabendo disso agora, preciso tomar. Não. E o seu Procópio Tempranillo. foi um dos grandes caras que ajudou a Dupla Poda a acontecer, que é um agrônomo de uva vivo mais antigo que a gente tem no Brasil. Procópio estudou com Santos Neto, cara. É outra coisa.
Agora, você pega a Casa Geraldo, por exemplo, que tá ali do lado do Procópio, que aliás são parentes. O Carlinhos faz um Syrah, cara. O Carlinhos tem 6 Syrahs diferentes. Com barrica, sem barrica. Isso, frito, cozido. Você toma um reserva da família, cara. Que não chama mais reserva da família. Agora vai se chamar Mantis. Cara, sensacional. Falando em reserva da família, o Fabinho tá fazendo um. Tá pra sair agora, que do Filosofia, né? Já me dá até água, já bebi. Me Eu dá até não bebi água. ainda, já ele provou? mostrou, falei, você não fez isso. Você já provou? Não, os vinhos da Góis eu provo todos. Sério? Antes disso aí, sempre. Eu sempre tô lá, o Fabinho é meu amigo. E me liga e, Bruxo, vem pra cá. Vem ver o que vai sair aqui. Esse vinho é uma coisa assim. Saiu agora. Sensacional, sensacional. Um dedinho aqui. O concreto dele também é muito legal. Sim. Que ele tá fazendo em ele ovo de presenteou a concreto. Eu tava na dúvida de te perguntar isso. Por quê? Né? Há um tempo atrás, eu fiz o quê? Fui numa loja aqui do lado. Tem uma adega aqui do lado. E fui lá porque eu ia receber uma amiga. Essa amiga gosta muito de tomar vinho, a gente ia fazer uma reunião. Aí eu fui lá comprar. Aí cheguei lá, peguei aquelas promoções, né? Leva 3 garrafas, uma sai por 25% do preço e tal. E peguei um Humberto Canali de concreto. E levei pra casa e tá lá. E aí eu fiquei naquela, né? Eu falei assim, tá, eu não sei o que esperar desse vinho. Aí o Fabinho veio aqui e trouxe um, que a gente vai abrir juntos, inclusive. Mas, por exemplo, você, numa avaliação assim, Sensacional. é isso? Se resume a isso. É incrível mesmo, incrível mesmo. É que o ovo de concreto, cara, ele tem todo um mecanismo que faz com que o Fabinho vinho explicou não isso pare, de algum jeito. se movimente. Entendeu? Porque eu sempre tive essas minhas dúvidas. Até o dia que eu sentei com o Renato, da Cárdenas. Falei, Que é Renato, outro cara sensacional. você é engenheiro. Então eu quero que você me explique qual a dinâmica disso. E eu preciso ouvir isso. Eu sou um cara muito cético para algumas coisas, entendeu? Se eu não entendo, eu não critico, mas também não falo nada. Sim. A Guaspari usa ovo de concreto. O que acontece com o ovo de concreto? O vinho que está ali dentro, como que o vinho se movimenta sem ter nenhum batedor? O processo é físico. A parte de fora esquenta, o meio está mais gelado, quente sobe, ele sobe pela lateral e desce pelo meio. Centro. Então ele faz esse movimento aqui assim, ó. Por isso que o processo dele de maturação é mais acelerado. Né? Que louco, né? Não, que louco mesmo, louco, cara. né? É loucura. Mas é física. Pra mim, cara, as pessoas falam pra mim, eu acredito em tudo, mas eu quero uma explicação. Né? Você acredita em fantasma? Lógico que eu acredito. Se tiver explicação, entendeu? Eu quero uma explicação científica do fato. E acabou. Né? Então, o dia que o Renato me explicou isso e que eu vi que era... E eu fui estudar mesmo, entendi. Agora eu entendi por que acontece aquilo e por que aquilo favorece. Você imagina, cara, você não tem que baixar chapéu, não tem que fazer nada, não tem que fazer batonagem, ele faz tudo sozinho. Né? Sem motor. Percebe? Que coisa sensacional. Isso vai fazer ele ser um vinho bem mais aromático. Eu acredito que sim. Por quê? Porque como ele não vai ter envelhecimento dentro de carvalho, que você precisa controlar, porque senão você perde, você perde a fruta, né? E vinho, uma outra coisa de guarda que você tem que ir sabendo, você comprou um monte de vinho, você vai abrindo um a cada ano, do mesmo vinho. Quando você perceber que a fruta dele sumiu, está começando a sumir, você já sabe que a guarda dele também não vai se estender muito mais tempo. Entendeu? Um vinho de guarda, ele tem que, quando você abrir ele, seja ele o ainda ano tem que que for, ter fruta. tem que ter fruta. Tem que ter fruta. Isso é importante, isso é importante. Se não tiver fruta... Eu jamais fazia ideia. Agora, tá cheio de necrófago no Brasil, entendeu? Que adora o cheiro da madeira. Porque o cara não é da madeira, não. O cara adora um vinho morrendo. Né? E cara bom. Cara, puta de um sommelier. Mas é questão de gosto, né? Então, Luxo, e
Você falou, né, principalmente lá pro sul, que a velha guarda, vamos falar assim, tá saindo de cena, né, porque ninguém é eterno. E dessa molecada aí, que nem você falou, que tá chegando aí, quem você se destaca? Ah, bicho, Os olha, dois aí, vai. eu seria injusto. É. Eu vou dizer pra você o seguinte. Eu fiz até Eu sou fã do Lucas. um evento com o Lucas Fopa agora. Sou muito fã, ele vai estar aqui em janeiro. Cara, hoje o Rio Grande do Sul tem pelo menos uns 100 meninos. E quando eu falo menino, é tudo gente abaixo de 40 anos. Fantásticos, fantásticos. Fazendo coisas assim extraordinárias. Você pega, vou pegar, ó, o que tá mais velho deles ali seria o Edgar Escorteganha, que foi um inovador. E Ele é hoje, fantástico o também. mais jovem que se destaca nisso, vou pegar essas duas pontas, você tem o Anderson Buffon. Que é outro É um fantástico. menino, né? Tá fazendo coisas sensacionais. Então, entre essas duas idades, e o Lucas está entre essas duas idades, o Lucas deve ter uns 27, 28 anos. Sim, 28. Ele e o Ricardo Fopa, o Ricardo Ambrosi. Ambrosi, Fopa é o Lucas. Cara, eu não quero citar nenhum nome aqui, porque eu poderia esquecer um e eu seria injusto. Mas você tem 100 garotos que modificaram a cara do vinho gaúcho. Eles são responsáveis. E outra coisa muito legal, eles pararam com aquele negócio, eu descubro uma coisa e eu não conto pra ninguém. Eles se encontram, eu já participei de muitos jantares com eles, e eles trocam informação, pô, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, vai lá. É isso que faz o vinho crescer. E quando o Murilo abriu a técnica de dupla poda e falou para todo mundo, o Brasil virou um país vitícola. Sim. Porque até a existência da dupla poda, desta técnica, o Brasil produzia vinho do Paraná para baixo, vamos dizer, os vinhos paulistas, tudo vinho de mesa, horrorosos, entendeu? E hoje, cara, olha o que São Paulo está produzindo. Sim. Cara, os vinhos de uva vinífera da Góis, a Góis agora está produzindo casta portuguesa. Turiga Nacional. Nossa senhora, sabe? Então, e eu tô falando de Góis porque o Fabinho teve aqui. Eu poderia citar um monte de outras aqui. Mas não vou ficar citando, porque daí alguém vai falar, o Bruno, você esqueceu de falar de É mim. que é novo, né, cara? A gente Né? tá no... O pessoal vai... Pessoal, a porta aqui tá aberta. Exatamente. Esse podcast existe, uma das funções é de falar... a gente fala que a gente sempre vê a bebida através da taça. É, a coisa na ótica da taça, né? Da ótica da taça. Cê- O que o Pérez falou nos outros episódios a gente sempre primeiro escolheu o que a gente ia beber para depois o que a gente ia comer. A gente tem uma amizade recente, assim, de uns 30 anos. É. E aí a gente falava assim, puta, vamos cozinhar? Vamos. Aí na minha casa ou na sua, beleza, então tanto faz. Aí a primeira pergunta é, você vai trazer o quê? Cerveja ou vinho? Aí, vou trazer vinho. Que vinho que você vai trazer? Eu vou trazer tal e tal. Então tá. Então para isso a gente vai cozinhar. Então a gente sempre cozinhou para o que nós íamos beber. Sempre foi assim. Então a gente falava assim, todo mundo escolhe o vinho pelo que vai comer. A gente falava assim, a gente vai na contramão da história. A gente se preocupa mais no Não, que mas tá beber certo, do cara. que Você depois quer ver uma comer. coisa? Quando a gente ia imaginar que Ribeirão Preto ia produzir vinho? Exato. Nem Não, fala. nossa. E eu tive lá anteontem e lá tem um sol para cada um. Você foi lá na Terras Altas? Não, eu fui fazer um evento lá, mas lá é um calor desgrenhento. Também. Cara, o Ricardo tá fazendo um vinho sensacional. Terras Altas. Você vai aqui em Tobi, o Márcio Verrone, bicho. Cara, o cercado do Márcio Verrone é um escândalo, O Malbec... entendeu? Eu falei do Espaço Essência, você vai um Sim. pouquinho pra frente, 4 quilômetros pra frente, tem a Vila Santa Maria. A Célia e o Carbonari estão fazendo ele só faz vinho de corte lá. Maior concentração de Syrah, mas é vinho de São Bento? corte. Cara, Vila Santa Maria tá fazendo coisa assim extraordinária. O Adriano, eu tomei o primeiro vinho que ele produziu, o Adriano quebrou a cabeça ali em Cunha, na 1300 Estates. 4 anos jogando safra fora. Até, Ele acertar. cara... Em Cunha ali no Rio? Cunha Cunha aqui? Cunha, São Paulo. É, Perto do São Rio. Paulo, é verdade, na beira Descendo do Rio. pra Paraty. Numa serra tortuosa Isso, ali, isso. medonha. A vinícola chama 1300 Estate. Cara, show.
Olha, E precisa vou trazer esse falar. pessoal. Franca, o que o Maurício está produzindo em Franca, cara, a vinícola dele, cara, Bruxa, O que eu tô gente. tirando de experiência do episódio de hoje é que eu tô ouvindo falar de lugares em São Paulo que eu sequer sabia. Mas a intenção de trazer o Que, Bruxo, por tudo que ele cara, que representa, coisa, velho. Não, Que cara. tudo coisa que ele incrível. representa era né? isso. De trazer, por exemplo, a gente trouxe no primeiro episódio, que pra mim é um ícone, é uma referência, que é o Fabinho. Sim. Fabinho, Fabinho, pelo amor de Deus, Fabinho cara. o cara. Fabinho é esta jovem guarda. Isso. Que eu ressuscitei o nome Jovem Guarda, né? Que a Jovem Guarda é da minha época. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, essa turma. Mas esta Jovem Guarda, que o Fabinho, cara, o Fabinho é um enólogo de mão cheia. Eu falo pra ele, Fabinho, um dia eu vou te dar uns murros. Porque ele é bom demais. Isabela Pellegrino, cara, não tá no estado de São Paulo, tá em Minas. Se a dupla poda aconteceu, foi por causa desta mulher. Este é o grande nome que eu acho uma das enólogas injustiçadas do Brasil. Já tinha que ter ganho o prêmio de melhor. A Isabela, cara, a última vez que eu contei, a Isabela tinha 126 prêmios. Nenhum enólogo do mundo tem uma premiação tão grande dessa. Tá aqui, Isabela Pellegrino em Caldas, vinifica para 26 vinícolas. A mulher é um monstro, um monstro. Óbvio que está surgindo enólogos novos que estão vinificando dupla poda, mas todos vieram da escola dela. Sim. Ela foi a primeira que... Quando a Isabela chegou e se associou ao Murilo, é que o vinho... Você vê que o vinho antes da Isabela é um e depois da Isabela é outro. É. Essa mulher é um gênio. Eu falo para ela, Isabela mão de fada. Quando alguém chama ela de mão de fada, já coisa do bruxo. Mas a mulher é um gênio. Arcano em Franca, cara, tá fazendo um vinho sensacional. Eu não tenho dúvida que a Arpuro, lá em Uberaba, que é outro lugar quente, vai fazer um vinho sensacional. Então, o Murilo proporcionou isso. E para gente não esquecer de falar, o que é a dupla poda? O que o Murilo Boa, fez? boa. Quando ele voltou de Bordeaux, que ele fez mestrado lá e doutorado lá, ele tinha percebido o seguinte, que Bordeaux tinha as mesmas variações térmicas que tinha ali na região de Caldas, Serra da Mantiqueira, Três Corações, só que as avessas. Em outra época do ano. O que acontecia em Bordeaux no verão, acontecia aqui no inverno. Ele falou, pô, se eu conseguir colher uva no inverno da Serra da Mantiqueira, eu vou colher uma boa uva. Para isso, então aí já vem os detratores dizendo que não foi o Murilo que inventou. Sim, não foi o Murilo que inventou a dupla, a tripla poda que já existia. Mas foi o cara Que colocou em prática. botou em prática na uva vinífera. Realizou a teoria. Existia dupla poda, tripla poda na uva de mesa. O cara escapar da hora que tinha muita uva. Mas na uva vinífera, eu sempre, quando alguém começa a falar alguma coisa do Murilo, fala, é que nem um ovo de Colombo. O dia que ele pôs ovo de pé, fala, mas desse jeito tu também põe, porque não pôs. Exatamente. Então, isso, É o famoso engenheiro de obra pronta. Né? o Murilo, o que é a técnica de dupla poda? Por exemplo, toda videira é podada em agosto, Certo. mais tardar em setembro. Todas. Seja no método tradicional ou seja na técnica de dupla poda. O que acontece com as videiras de dupla poda? Elas são mais caras para você produzir vinho. Por quê? Quando chega em dezembro, final de novembro, começo de dezembro, que as uvas já passaram ali estão entrando na fase do pintor para você colher elas ali final de dezembro, as brancas, tinta ali começo de janeiro, a gente vai nas videiras de dupla poda, pega tudo aqueles cachinhos, arranca e joga no chão. Não deixa granar, quando tá do tamanho de chumbinho. Você joga tudo fora, no chão. Dá uma dó, não dá? Dá. Joga tudo fora. Mas faz parte do. Aí, o que você faz? Cheguei em fevereiro, você poda a videira de novo. Por isso que é dupla poda. Certo. É a segunda poda. Você em fevereiro poda ela de novo. Final de janeiro, dependendo do lugar, começo de fevereiro, corta ela de novo. Aí ela vai ter a poda de produção. Tem uma poda de formação em agosto e a poda de produção nessa época aí, final de janeiro, começo Boa. de
Fevereiro, meados de fevereiro. E em maio, ela vai ter a fase do pintor, que aí ela começa a pegar a cor de uva tinta, se é branca, continua branca, e por aí afora. E aí nós vamos colher essas uvas final de julho, começo de agosto. Alguns vinhateiros conseguem colher um pouquinho antes. Que é frio. Depende da época. Não chove. Boa. Não choveu. Eu vou ter uma grande quantidade de açúcar na baga. E aí, por isso que os vinhos de dupla poda são todos alcoólicos. É quase impossível você conseguir fazer um vinho de dupla poda com 12,5 graus de álcool. Entendeu? Todos vão estar ali 13,9, 14,5, 15. Tem até de 16. Aqui em São Paulo tem? De 16. O Bruxo, São Paulo, Minas. Loucura. você falou que no Loucura final de total. janeiro, começo de fevereiro, faz A segunda poda. a segunda poda. Isso também é estratégico? Pergunta. Porque nesse período aqui no Sudeste é o período que mais chove. Isso ajuda na fortificação. Então, aí, na hora de frutificar, ajuda, porque tem água. Só que acontece o seguinte, e aí vem a turma dos vinhos mais naturais, que diz, mas os caras usam Dormex. Que até hoje eu não sei por que chama Dormex. Deveria chamar Acordex. Né? Por quê? Porque o Dormex, você põe ele no broto, para ele acordar e ir embora. Mas chama Dormex, devia chamar Acordex. Só que na dupla poda, você tem uma técnica para você podar a videira. Você não pode podar de qualquer jeito, porque ela tem que ser podada em bisel para quando acontecer o choro da videira, que a seiva começa a circular, ela não pingar em cima do botão que você colocou o Dormex. Porque se você colocar ali e o choro cair, ele joga o Dormex fora. Por isso que ela é podada em bisel do lado ao contrário. Que 90% dos vinhateiros que criticam não sabem disso. Bruxo, mas como é que você sabe disso? Porque eu vou lá. Eu vou lá, todo ano eu fico em alguma vinícola podando. Que nem agora. Não vou falar onde eu vou ainda, porque não está certo, mas eu vou ficar vinificando em dezembro agora. Eu já ia falar, Quase. uma grande amiga minha, já falei o nome dela, né? Eu vou ficar umas Faz de conta semanas que a gente só não- vinificando. Então, eu sou um dos poucos sommeliers que faz essas maluquices. De vez em quando eu vou, na época do plantio, eu quero saber por que está usando porta-enxerto X, YZ, entendeu? Para eu entender exatamente o que está acontecendo. Eu estudo isso porque eu gosto, não porque eu preciso disso para falar de vinho. Sim. Então, essa situação da dupla poda favoreceu com que? Com que eu pusesse vinho na Bahia, com que eu pusesse vinho no Cerrado Brasiliense, com que eu produzisse vinho em Goiás, no Mato Grosso. Quando eu estou falando Mato Grosso, estou falando Mato Grosso mesmo, Cuiabá. Tem uma vinícola gigantesca ali. Entendeu? Ainda eu brinco com as pessoas. Tá indo muito bem porque disco voador baixo. Entendeu? Mas não aconteceu Chapada dos Guimarães. Sim, já aconteceu, sim, tá produzindo. Já. Aqui em Campo Grande. Qual o nome? Aqui em Campo Grande, a Lucanda. Aqui em Campo Grande nós temos uma vinícola já produzindo vinho. Cara, mas com que técnica? Técnica de dupla poda. Que coisa. Então, para você produzir na técnica de dupla poda, existe uma coisa muito específica. Por que o Rio Grande do Sul não faz dupla poda? Porque não dá certo. Sim. Entendeu? Muito frio. Santa Catarina, não dá certo. Até tentaram agora, um problema que teve lá, que queimou tudo, fazer uma dupla poda e tal, conseguiram salvar alguma coisa, mas não é comum. Entendeu? Você precisa ter esse clima. E você precisa ter divergência térmica. Você precisa de uma amplitude térmica significativa. E não é amplitude assim, ó, o meu calor, o meu dia dá 45 graus e a noite dá 30. Não adianta nada. É uma amplitude a 15 graus, significa, mas não resolve. A videira precisa que você tenha 40 graus no 30, dia e 18 à noite. 32, 35, mas que à noite você tenha 15, 18. E a Serra da Mantiqueira faz isso, às vezes dá 12, 13, 3. São Roque. Uma amplitude. São São Roque, Roque, que é a Serra do Mar ali, entendeu? Né?
E eles entendem pouco de vinho ali, a família Ah, Góes, é, né? é. Quase Então 100 é anos, isso, né, cara. de estrada, né? Né? E outra coisa que eu também, foi bom você falar isso, as pessoas falam assim, ah, bruxo, mas a França produz vinho, não precisava nem falar, desde a época do Império Romano, Sim. que quem difundiu a uva no mundo foi o Foi o Império Império Romano. E daí? E daí? Você acha que eu vou precisar de 2000 anos para produzir um bom vinho? Cara, os caras já se ferraram lá atrás. Sim. Tudo que eles passaram, todo mundo já sabe. Eles são aprendidos, né? Eu começo dali para frente. É, exato. Então essa história, nós vamos precisar de 200 anos para produzir. Mentira, não vamos precisar de nada. Não, Nós de vamos produzir mais precisar rápido. entender a técnica e... Olha o Cerrado da Serra da Mantiqueira. A China tá aí para falar sobre A, a a, como eu França, falei. a França planta Syrah há 2000 anos. O nosso Syrah é melhor que o deles. Exatamente. Quem tá me escutando vai ficar bravo, alguns vão ficar Não, mas bravos. é verdade, Vão falar, eu falo mas é. isso, bruxo. Eu falo isso Acabou. pra todo mundo. O Acabou. maior Syrah do mundo é da Serra da Mantiqueira. Sem medo de errar. Sem medo de Entendeu? Tem coisas maravilhosas sendo produzidas. errar. O bruxo, eu ia fazer uma pergunta, acabei esquecendo. Ó, rapaz, como quando assim? você tá pensando aí, o Fabinho Góes apostou na Cabernet Franc, e o Cabernet Franc dele, bicho, hoje, agora que o pessoal da Serra da Mantiqueira tá plantando o Cabernet Franc, entendeu? E quando ele plantou, eu ainda conversei com ele, falei, vixe, Fabinho, você foi plantar no Pause, que não quer dizer muito pra ninguém, mas é um porta-enxerto, só isso. Falei, bicho, esse porta-enxerto na Serra da Mantiqueira deu dor de cabeça, hein? Só que aqui... Foi bem. Pegou que é uma beleza. Então, o que a gente não sabe no vinho é os porta-enxertos que a gente está usando para adaptar para a dupla poda, é tudo coisa nova. Então, isso exige um certo aprendizado. Mas à medida que você vai aprendendo, acabou o problema. Sim. Entendeu? O que é o porta-enxerto? O porta-enxerto é o seguinte, lá atrás, 1800 e pouco, as videiras europeias, que são as vitiviníferas, elas foram atacadas pela filoxera, que é Sim. um bichinho, lá no pulgãozinho Paraná eles lá. chamam de pérola da terra. Uns bichinhos que dá na videira americana. Só que a videira americana é resistente a isso. Por isso que a gente fala uva americana. Que quando a Érico Vermelho, no ano 1000, chegou ali no Canadá e nos Estados Unidos, ele pôs o nome daquilo lá de Grapeland. E levou esse treco para lá. E quando ela ficou restrita lá na Noruega, nos países escandinavos, tudo bem. Quando veio descendo e os caras foram trazendo mais para Europa ali, o que aconteceu? Aquilo infestou e quase dizimou todas as videiras. Aí, pesquisa daqui, pesquisa ali, descobriram o seguinte, que se eu pegar uma videira e não usar ela em pé franco, como tem no Chile, e pôr em cima de um cavalo de uva americana, e tem um monte. Aí, 1103, 572, 755, não importa, SO3, não importa isso. Mas todos são cavalos de uva americana. Aí você põe a uva em cima. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, que é um enxerto. Entendi. E a parte que está embaixo é o porta-enxerto, que a gente chama de cavalo também. Sim. Acabou o problema. Mas hoje, o que salvou toda a Europa de videira, porque a raiz da uva americana, ela convive muito bem com a filoxera. Hoje já tem gente plantando em pé franco. No Chile não teve filoxera. A maioria das videiras são em pé franco. Tem porta-enxerto lá? Tem. Porque alguns locais, o cara percebeu o seguinte, que se eu usar a uva com porta-enxerto, eu vou ter um resultado melhor do que usar em pé franco. O que é pé franco? É a raiz da videira ser da mesma uva. Então eu plantei uma Cabernet Franc que é original. A raiz dela também é de Cabernet Franc. Mas já tem gente aqui no Brasil com pé franco. Eu não vou falar muito porque o cara pediu para eu não falar. Mas eu só estou esperando vir ficar pronto para eu ver como que vai ser. A gente tá falando com um cara que é o poço dos segredos, né? Tipo, ele sabe muito de muita gente, mas não pode falar. Ô, bruxo, e... Mas, cara, eu fiquei encantado quando eu vi que era pé franco. Porque não tem. Entendeu? Falei, caramba, vem aqui. E por pura
preciso usar uma outra expressão aqui, já ia falar um palavrão, mas por pura... Ocasionalidade. Foi ocasional. Você fala, O cara pô, não tinha o tem que problema. fazer, falou, vou plantar desse jeito aqui. Pronto. E aí vendeu esse vinhedo pro meu amigo, A, e ele descobriu que era pé franco e ficou enlouquecido. a Lorena, que o Fabinho, inclusive, produziu um vinho em homenagem ao avô, né? Ao avô dele, Licoroso. o Licoroso, que meu irmão, que é roteirista nosso aqui, não pode estar Gumercindo. presente hoje, exatamente, comprou um É e falou assim, sensacional. cara, comprei, vem aqui. Aí fui lá abrir com ele e é um negócio incrível, realmente. Ela é uma uva originalmente de onde? Daqui. Daqui. uma BR, Ela é totalmente BRS nacional. Lorena. BRS Lorena. Vocês... Desenvolvido pela Embrapa. e- A Embrapa desenvolve muita coisa. E não existe outro país no mundo que esteja cultivando. A gente Não, já tem gente levando a Lorena já para tem fora. levando para fora. Já Ou seja, a gente está exportando isso. Já tem gente levando para fora. Todas essas uvas com nome de mulher que você vê aqui no Brasil, uva de mesa que você vai comprar aí, Aham. elas são uvas brasileiras. Certo. São híbridas. Isabel. Né? Não, Isabel não. Isabel É é, americana. é americana. Mas Vitória é brasileira. Entendeu? Tem uma outra aí que o... Deixa eu lembrar o nome dela. Bibiana, que o Já ouvi Anderson falar. Buffon está fazendo um vinho de Bibiana. Mas o que Eu o, tô louco pra provar. o que o Fabinho fez é interessante, cara. Quem tá vinificando, inclusive, é a irmã dele. O que o Fabinho, quando ele fez, ele me chamou lá e falou, Bruxo, quanto que você acha que vai dar para vender isso? Eu falei, quanto que eu acho que vai dar para vender? Não interessa. Um vinho que tá 8 anos guardado já vai ter que ter preço, bicho. Sim. Nós vamos fazer uma conta aqui para ver o quanto, só o tempo que ela ficou guardada, que a gente precisa para retornar esse dinheiro. Eu só olho o negócio. As pessoas ficam putas comigo. Eu falo, cara, Alguém eu mas só eu olho o acho- negócio, Exato. Alguém tem que olhar. né? E ainda na época eu sugeri um preço lá, ele colocou um pouquinho mais barato, mas tá um espetáculo. Sim. O Gumercindo é um dos melhores vinhos doces do Brasil. Um vinho de Foi premiado sobremesa pela Decanter. fantástico, cara, fantástico. Fantástico mesmo. A garrafa é linda. A embalagem, tudo. Tudo. A gente fez um Ele- unboxing quando chegou, porque é um negócio... E eles fizeram uma coisa assim. E outra coisa, o Fabinho sabe fazer vinho. E o João, cara, que é o primo dele, que colou nele ali, que é o futuro enólogo da Góis, também, cara, um moleque tem uma mão. Ele disse, olha, é uma dupla imbatível. Ô, Bruxo, o brasileiro, a gente sabe que ele toma pouquíssimo vinho. Né? Recentemente aí, não dá 3 litros de vinho Graças pra a cá. Deus. Mas você vai entender minha pergunta já, pra gente ficar mais preocupado ainda. Desses quase 3 litros, Ah, 60% é do vinho, do famoso vinho suave, vinho de mesa, isso mesmo. né? Inclusive, um dos vinhos suaves mais bebidos é o Pérgola, né? Dos nossos amigos Sim. lá da... Pérgola, sangue de boi, tradição Góis, e daí tem o Chalice da... Sim. Chalice. E desses 40% Campinas, dado, tá, Tá. eu vou Pode falar o que aqui. você quiser. Desses 40%, provavelmente, eu vou chutar um número bem baixo, se você me corrige, nem 10% deve ser de vinho brasileiro. Não é. Provavelmente a gente não... Como é que a gente pode fazer, o Bruxo, para mudar esse jogo? E para mudar esse jogo também eu tenho medo, porque se o brasileiro resolver dobrar hoje a litragem A gente dele, não aguenta a gente produção. não tem produção. A gente tem produção. Tô falando besteira? Não, mas não é a gente não tem produção. O mundo não tem condição de atender o Brasil. É que a gente olha as coisas. O mercado americano, é difícil ver vinho americano, porque o mercado americano só faz vinho para eles, porque consome ali, né? A gente vê coisas, a gente não entende. Eu sempre falo para as pessoas. O cara fala, mas Portugal voltou a ser o maior bebedor de vinho do mundo. É Portugal, Itália, Portugal, é sempre assim. E hoje eles estão por volta aí de... Eles medem em garrafa, mas em garrafa são 75, mas em litros mais ou menos uns 56 litros por habitante. Nós estamos falando em 3 Brasil, né? 3 litros. Só que Portugal inteiro Tem 10% da população. é menor que a cidade de São Paulo. Sim. É do tamanho do estado do Paraná, ou seja, é ninguém. Você imagina 250 milhões que a gente divide por isso? Porque quem bebe vinho no Brasil são... As pessoas que bebem vinho, elas estão bebendo aqui por volta de
uns 36 litros por ano. Quem bebe vinho. Que é um tantinho de gente assim. A gente. Agora, como divide pelo número de gente, Aí cai agora pra se o 3. Brasil passar a beber 9 litros, que nem os caras querem, não tem vinho para atender o Brasil. Mesmo chegando de todos os Não, mas mercados. não tem, cara. Imagina, nós estamos falando de 250 milhões, nós estamos falando para ir para 750 milhões. É. Cara, ah, eu não quero que beba mesmo, senão não vai ter vinho. O preço vai subir muito, né? Entendeu? A gente tem que entender a sorte do mundo do vinho vai voltar a ter um preço um pouco mais acessível, é que caiu o consumo de vinho na China assustadoramente. É. Também Mas é nós outro estamos lugar do falando mundo 1 que, pelo amor de bilhão Deus, e né? 700 milhões de gente, pô. Imagina se esses caras bebessem 1 litro. Que nem o pessoal fala assim, o chinês agora tá aprendendo a comer carne de boi. Não, cara, não ensina não. Não sobrar nada pra nós. Né? Você pega o estudo da Fundação Getúlio Vargas, se todo chinês comesse um bife no almoço, um bife na janta, não tem boi no mundo para abastecer. Exato. Ô, Bruxo, pra gente ir terminando. Como é que fazer pro brasileiro beber mais vinho brasileiro? Eu sei que é uma luta árdua sua, principalmente de anos. A minha faz pouco tempo. mas- Eu abracei essa causa faz 5 Tem anos. muita gente falando de vinho brasileiro. O preconceito é fogo, é grande, entendeu? E no meio do caminho, também os vinhateiros cometem alguns erros. Porque o vinho brasileiro já teve mais barato. Mas daí a gente vai mexer com o negócio da vaidade. Mas o fulano tá vendendo dele a 500. Eu vou pôr o meu 500. Mas por que você vai pôr o seu a 500? Só porque... Mas o meu é tão bom ou melhor que... Mas e daí? Tem isso. Entendeu? Por isso que a gente tem que entender um pouco mais o negócio. O empresário brasileiro tem que ser um pouco mais maleável, né? As pessoas falam, o problema do vinho brasileiro é o imposto. Não, não é só o imposto, né? Tem um dono do negócio também. Exato. Então a gente tem que ser um pouquinho mais... eu vejo hoje vinícolas vendendo vinho a R$ 1.200. Cara, Pra quem, né? não faz o menor sentido. Pra quem? Né? E se você Não quer faz o popularizar um produto, como é que você Não vai faz o alcançar menor grandes massas sentido. num preço Outro desse? dia eu conversei com um vinhateiro amigo meu, eu falei, bicho, cara, menos, né? Vamos... Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, uma vinícola boutique, e aí que as pessoas não entendem, eu mesmo, um vinhateiro de São Paulo, falei, bicho, suba o preço do seu vinho. Mas, bruxo, aí eu não vou vender, mas você não tem que vender mesmo. Você não produz o suficiente para atender o seu enoturismo. Você sempre chega em setembro, você está sem vinho. Como você vai ter vinho para o cara que vem visitar a sua vinícola e vai almoçar aqui e vai comprar, vai beber o vinho aqui que está dentro do que você colocou? Você subir no preço, para ele, em vez de comprar 3 garrafas, ele compra uma. Sim. Mas aí é técnica, isso aí é coisa de marketing. Você precisa chegar com o seu vinho até a próxima produção. Acaba em setembro, você só vai ter vinho de novo em agosto. Você acaba se queimando. Comercialmente. Então tem que subir o preço por isso. Mas daí o cara do lado que tem uma produção gigantesca, não, mas se ele está vendendo aquele preço, eu também vou subir o meu. Cara, você não pode subir, porque você não vai conseguir vender o teu vinho. Sim. E você precisa escoar o seu vinho. Porque todo ano está sobrando vinho para você. Você tem que baixar o preço. Para o cara vir aqui, te visitar e levar uma caixa de vinho. Até porque o cara que gosta de vinho, o cara vai comprar tanto do mais barato daquele cara que tá vendendo ali, e vai comprar do cara mais caro uma garrafa porque ele quer provar. Vai comprar uma. Exatamente. E é exatamente isso que eu falo. Eu tenho que comprar uma só. Que nem o Procópio. Teve uma vez que eu falei para ele, Procópio, não venda mais vinho. Como? Não vende. O cara vai falar, eu quero comprar uma garrafa. Não, não tem. Ou você toma aqui, ou não vai tomar meu vinho. Ele também estava ficando sem vinho. E esses caras, a vinícola boutique, ela vive do enoturismo. Sim. Da pessoa que vai lá, vai degustar, vai almoçar. Entendeu? Então, é isso que as pessoas que vão balizar o vinho. Então tem gente que está falando assim, está surgindo muita vinícola no Brasil, daqui 5 anos vai quebrar um monte. Vai quebrar como quebra qualquer negócio. Exato. Mas o cara que entender que ele é uma vinícola boutique, ele tem que fazer vinho para vender
na visita dele, no máximo nos restaurantes da cidade que ele tá. Agora, se o cara monta uma vinícola boutique e sonha em ser uma góis, ele vai quebrar mesmo. Sim. Porque no mundo não tem espaço para gente média. Ou você é pequeno, entende que você é pequeno, Trabalho, E se é isso? comporta ganha. com isso. esse vinho custou para eu produzir 50 e eu vendo ele por 150, Tá ótimo. Bela margem. agora, eu vou querer ser grande. O grande, cara, porque perguntasse pro Fabinho quanto é que ele ganha numa garrafa de tradição. Quanto que a Salton ganha numa garrafa de Chalice. Se eu falar pra vocês, vocês choram, cara. O cara tem que vender tonelada mesmo. É no volume. Né? É no volume que esse cara vai ganhar. Tem vinho de mesa aí, cara, o cara tá ganhando R$1,10. O produtor, isso. É, Caramba. imagina. É, tem que ser milhões de garrafas. Então você tem que ser pequeno, porque o cara vai precisar vender 100, 150 garrafas para o que você vai ganhar em uma. Agora, se você ficar no meio, esse cara vai te bloquear no supermercado, esse Sim. cara vai te bloquear na loja de vinho. Você não tem condição. Hoje, nenhuma vinícola que está surgindo aí tem condição de enfrentar uma Miolo, uma Valduga, uma Góis, uma Casa Geraldo, entendeu? Uma Salton. Esses caras são gigantes, bicho. Uma Aurora, pelo amor de Deus. Aurora. Esses caras são gigantes. Então não adianta você entrar no mercado que você não tem condição de Concorrer com enfrentar. ele. Deixa ele. Então pro mercado fica a dele. vinícola boutique, você vai ganhar dinheiro, vai ficar bem de vida, vai estar super top, do que você tentar se aventurar em grandes produções. Porque vai sobrar mesmo. E você não vai conseguir. Porque o teu vinho já é mais caro para produzir do que para aqueles caras lá. E com isso acaba complicando o mercado, né? Porque aí o cara quer subir o preço, aí aquela coisa Cara, se toda. você vê o que a Salton embala de espumante por dia, cara, Impressionante. é uma coisa Você vê, de... todo grande varejista que você vai, você tem Salton e muito Salton. Sim. Aí você vai ter Sim. Salton, você vai ter Perini, você vai ter Valduga, menor proporção, você vai ter Miolo, entendeu? E esses caras não dão espaço para você. Entendeu? Então, o que você tem que fincar? Qualidade e menos quantidade. Você tem que se tornar o seu vinho desejável. Sim. Entendeu? A Louis Vuitton produz meia dúzia de bolsa. Olha o preço. O que que é. Zezinho ali da esquina tem que produzir zilhões. Vai chegar no preço de uma. Entendeu? É isso. E quanto que vale o seu produto? E no É, o valor mercado agregado, você né? tem- É uma você questão quer do ver. valor agregado, não é uma questão só simplesmente de preço, né? Ô, Bruxo, você deve já ter respondido isso trocentas mil vezes. Não sei. Mas como a gente tá começando aqui, por que bruxo? Porque a gente te conhece como bruxo bruxo do vinho brasileiro. Por toda a história, por tudo que a gente Vou contar. já vi você falar. por Isso como aí você não tem defende. jeito. Isso aí sempre vou ter que responder. Né? Até achei que demorou para você Você perguntar. achou que essa é a primeira pergunta, É, né? normalmente Ah, pegadinha do malandro. A gente Pegadinha pegou. do malandro. No meu xará lá. Era assim. Na década de 80 eu estava na Ródia. Eu já era um cara do vinho. As pessoas me reconheciam como um cara do vinho. E eles perguntavam para mim, cara, esse fim de semana eu vou receber uma visita, eu vou fazer isso. Queria servir um vinho. Com o que eu harmonizo? Aí eu falava, ó, frito, cozido, assado. Né? E o cara voltava na segunda-feira e falava, cara, esse cara é um mago. Esse cara é um bruxo. Cara, obrigado, Deus. E foi essa brincadeira. Quando o Collor abriu os portos, a Ródia ficou numa situação bastante complicada. Então a Ródia pegou algumas pessoas e mandou para uma divisão, para outra. E eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande, quando o cara é muito seu amigo, ele não diz assim, esse aqui é meu faixa, meu irmão, meu amigo do peito. Meu chapa. Ele diz assim, esse aqui é meu bruxo, o cara que me inspira. Bruxo é isso. Um cara que inspira as pessoas a fazer alguma coisa. E aí, quando eu voltei do Rio Grande do Sul, eu chamava as pessoas de, ô meu bruxo, não faz isso. Cara, ô bruxo, vem aqui. Isso se virou contra mim. Quando as pessoas perguntam pro bruxo que ele sabe. Aí não teve mais jeito. E quando aconteceu
mundo do vinho, Instagram e tal, que eu saí do Face e fui pro Instagram, as pessoas falavam assim, mas pô, ô Bruxo, a gente não te acha. A gente quer ouvir coisa de vinho brasileiro. Aí meu irmão falou, então vamos botar Sérgio Bruxo. Eu falei, não, vamos botar Sérgio W. Bruxo. Sim. Né? Porque do W, eu sempre fui de marketing, eu faço um ícone para mim de 2 tacinhas de espumante brindando. Então, e aí ficou. E aí não tem mais como escapar disso. Mas Entendeu? é um apelido que casa muito com você. Você realmente enfeitiça a gente a gostar ainda mais dessa bebida que eu falo que é uma bebida abençoada. Ah, é mesmo, cara. Porque eu falo que no céu vai ter vinho. Porque é Não, lógico impossível. que tem. Lógico que tem. Não é à Porque toa que foi o primeiro o milagre, de Cristo. a água foi transformada em Pra mim, vinho. 2 coisas vai ter no céu: vinho e pão. É isso. Eu sabe que eu tenho essa mania, né? Eu toda vez que algum amigo começa um negócio, que ele fala, vai lá que eu vou inaugurar, eu levo vinho. O dia que você encontrar algum judeu, ele vai explicar isso para você. Vinho, azeite, sal e pão. Falou, isso aqui é pro seu negócio ser profícuo. E na Páscoa eu sempre escolho lá 4, 5 amigos lá e mando. Cara, pra que você mandou esse pão pra mim? Pra você comer, pô. Mas não conta essa história, não falo nada. Entendeu? O cara fala, esse bicho é maluco, me mandou pão, me mandou sal. Pô, azeite eu gostei, cara. Falo, cara, azeite brasileiro não tem igual, né, bicho? Sim. Azeite brasileiro. Caiu aqui. O Caleb, caiu aqui a TV. Vou colocar aí depois. É que ele estamos tá fazendo querendo que a propaganda gente pra assiste o Apple. já Netflix acaba agora. já estamos acabando. Não, Caleb. estamos indo embora. Eu já entendi o recado. Ô, Bruxo, e realmente para encerrar, cara, quando você estiver fazendo lá aquelas suas comidas maravilhosas lá, quando você junta com a sua turma lá, convida a gente. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei se vocês já viram no Instagram, eu publicar alguma coisa de feijoada. Eu faço muito feijoada no Caldeirão do Bruxo. Se você olhar lá no Instagram, eu tenho vários caldeirão de tropeiro, que o povo chama de caldeirão de bruxo. E eu tenho um de, acho que 46 litros. Uma vinícola me pegou. Eu fiz uma feijoada para eles lá, o cara pegou para ele. E daí eu acabei comprando outro. E eu vou fazer agora no Espaço Essenza, em dezembro, não sei que dia, eu estou para acertar com o Herbert lá. Eu vou chamar você, nós vamos fazer a feijoada do bruxo naquele tripé de tropeiro de madeira, com lenha embaixo. Se procurar no meu Instagram, você vai ver lá. E o povo ir e ajudar a fazer, entendeu? Queimar o alho, cebola, participar e tal. E quando eu comecei a falar de feijoada com espumante, muita gente torceu o nariz, muita gente deu risada, muita gente criticou, principalmente a turma que diz que feijoada são os 3 Cs, né? Caipirinha, cerveja e cama. O dia que você comer uma feijoada com espumante nature, nunca mais você vai comer feijoada com nada. É a primeira vez que eu um ouvi isso, que é sommelier também. Cara, Sensacional. sensacional. O Tiburcio também. A gente trabalhava junto, ele falou isso, eu falei assim, você tá brincando que com feijoada? Ele Sensacional. falou, não, faz isso. Eu falei assim, mas você tá louco. Quando eu resolvi fazer a prova de serviço, pouca gente faz prova de serviço no Brasil, eu não podia concorrer ao melhor sommelier do Brasil, porque para isso você precisa comprovar que você trabalha como sommelier. E eu nunca encostei o umbigo no balcão. Mas eu queria ter o título da prova de serviço da ASE. E eu numa das minhas, que eu fui questionado, eu harmonizei feijoada com espumante, torceram o nariz, mas concordaram. Então, bicho, não tem. E espumante brasileiro de preferência, né? Porque se tem um país que sabe fazer espumante é o Brasil, cara. E feijoada. Nem fala, né? E feijoada. Então, pra você aí, ó, que vai chamar a galera pra comer uma feijuca em casa, não sabe o que servir e tá naquela, poxa, mas... Cerveja sempre? Cerveja sempre, não sai da mesmice, bota espumante na mesa que a galera vai curtir isso daí, ó. Dica do bruxo. Espumante brute natura, não vai botar um moscatel. Moscatel não vai dar certo, né? Isso aí. Mas um brute, um extra brute e um nature, cara... A primeira vez que eu harmonizei isso, eu harmonizei com espumante do Márcio Verrone, Surly, de Sauvignon Blanc.
Cara, isso tá na minha memória até hoje. Que espetáculo. Surli. Só a gente que faz, né? Só a Só. gente que faz. Eu amo Surli, entendeu? Então eu sou suspeito a falar. Eu sou muito amigo do Adolfo Lona. O Adolfo fala assim pra mim: Bruxo, mas você tem cada uma. Isso aí é um espumante inacabado. Que inacabado, Lona? O Lona, pô, eu tenho um respeito pelo Lona. Ele ajudou muitos fumantes brasileiros. Se é o que é hoje. Não, pelo amor de Deus, Lona, meu amigo, amo de paixão aquele cara. Somos amigos mesmo, né? Mas ele é inacabado. Fala, tá bom, Lona, então adoro espumante inacabado. Porque Surli, e com uma vantagem. Ah, Bruxo, você falou que o espumante são 3 anos, arrolhado. Surli, só Deus sabe. Porque ele continua em evolução. Porque o Surli, ele vem embalado com a tampinha de garrafa, aquela tampa Corona. Então ele não perde nada. Ele não perde perlage, ele continua envelhecendo, porque a levedura morta está ali dentro, então vai criando mais aroma de panificação. Então, eu já tomei Surli de 12 anos. Estava sensacional. Eu estou com um em casa agora, que está com 9 anos. Porque eu fui lá na vinícola desse meu amigo, peguei dele, ele não faz Surli. Eu falei, azar é seu, eu vou levar para mim. Você nunca vai contar pra ninguém que esse espumante é meu. Não vou contar, mas eu quero dar que vou beber e vou te sacanear. E vou falar, você deveria ter lançado. Tá lá. E eu faço umas doideiras dessas assim, entendeu? Mas isso que é legal, Bruxo. Isso que é legal. Se a gente fazer sempre a mesmice, que graça tem? Eu tenho todas as filosofias. Ó. E eu falei pro Fabinho, nós vamos Fazer uma vertical. fazer uma vertical. Isso aí. Olha lá, tô Bruxo, guardando. Muito obrigado, meu amigo. De coração mesmo. Que aula. Cara, Mas toda vez que eu ouço você falar, assisto tudo que você participa, toda vez eu aprendo uma coisa nova. Impressionante. Eu falei pro Emerson Não, que a gente cara, tá, sempre aprende ficando uma coisa. mal acostumado e tá acostumando mal quem tá assistindo a Cara, gente. começou com o Fabinho. Porque a gente veio só tá você. trazendo cara de alto escalão aqui, cara que manja muito, cara que conhece Não, demais, cara, não. cara que tem nome forte, assim. Eu E aí eu falei assim pra ele, meu, vai ficar difícil a gente manter o ritmo assim. Ô, Bruxo, tenho você que vai estudar voltar- muito ainda, Você cara. vai voltar para falar de azeite e vai ajudar a gente a trazer gente para falar de espumante. E eu acho que é muito legal, as pessoas precisam aprender mais. A intenção desse podcast é isso. Além de difundir mais, trazer mais conhecimento, fazer as pessoas entenderem que o vinho não é algo requintado, não é algo que tem que tomar de terno e gravata ou de vestido longo. De jeito nenhum. Assim, a cara. gente tem Vai tomar de infelizmente, chinelo de dedo na sua casa com É. seus amigos, fazendo uma recepção na beira da piscina, gente- com a gente- churrasco, com feijoada. É a gente isso. tem É isso. um preconceito, na verdade, que eu acho assim, claro, a gente tem que considerar aí a diversidade cultural e financeira que a gente tem no país, isso é lógico. Mas a gente tem uma grande massa que acredita, né, que o vinho é a bebida da elite, que o vinho é a bebida do rico, ou que o vinho é a bebida que De é muito jeito nenhum. sofisticada. E não sabe, como você falou, né? Não sabe muita coisa que a gente disse aqui. Que em São Paulo tem, que não precisa ser importado, que você encontra coisa muito boa, que você pode. Que se você for em São Roque, você vai ter coisas fantásticas. Excelente. E que o São Roque preço tem um não- monte de vinícola, Sim. E cara. que o preço não é 40. tão absurdo e que você vai conseguir tomar um negócio muito bom, você vai entender como o negócio funciona e vai querer desmistificar esse conceito de que, tipo, Sem dúvida. é uma cara, coisa sem inatingível, dúvida. O inalcançável. vinho é uma bebida para todos. Eu sempre brinco. Falo, se Jesus Cristo tomou vinho, por que você não vai tomar vinho? Exatamente. Entendeu? Eu queria conseguir fazer vinho daquele jeito. Sensacional. Bem, gente, Bruxo, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Espero que vocês tenham gostado de mais episódio. Impossível não gostar. Sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, na Taça Podcast. Ativa o sininho, curte, Isso. compartilha com quem você sabe que gosta do que vai na taça. Se você quer assistir, é no YouTube. Se você quer só ouvir, é no Spotify. No Google Podcast No Google também Podcast. tem. Sigam a gente no Instagram,
Na Taça Podcast. Bruxo. E se você tá afim de ver uns cortes engraçados que às vezes pintam, de algumas coisas, no TikTok também tem lá, às vezes a gente solta que lá. legal. Solta shorts Bacana. também. Sigam o Bruxo nas redes sociais. Bruxo, É isso aí. qual que é a sua... É Sérgio W. Bruxo. A gente Olá, vai colocar na Instagram. descrição do vídeo. Instagram, pode. Ainda eu tô para abrir um YouTube, mas eu fico pensando, entendeu? Mas o que quiserem perguntar, pode escrever no direct. Eu respondo para todo mundo. Quando A gente quiser, tem um pode contar quadro, comigo. o Bruxo, que começou ontem, que é com o irmão dele que faz, que é o nosso roteirista, que ele é o leigo de tudo, ele bebe muito pouco. E ele falou, cara, eu saio daqui com um monte de pergunta. Primeiro episódio no nosso, pegando pergunta pra mim, entre a gente, do Fabinho, nesse, ele vai assistir, Ele vai fazer assistir um monte de aqui, ele pergunta. vai fazer uma lista. Aí a gente criou um quadro que é pocket, de 15 minutos no máximo, que é limpando a taça. Ah, que bacana, cara. Porque ele quer tirar tudo ali. Meia pô. dúzia de perguntas, ali ele vai selecionar. Nesse começo é ele, mas a futuro é trazer as perguntas do pessoal que está assistindo a gente. E fatalmente a gente vai trazer pergunta para vocês ou quem participar aqui. Não, bicho. O que precisar, né? Eu tô à disposição. Então, vamos Gente. só botar mais um pouco Vamos lá. aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, bruxa, a A casa minha é tá sua. vazia. Faço votos que esse novo empreendimento de vocês seja realmente um sucesso, como é o vinho. E fico feliz. Nunca imaginei que vocês estavam começando isso agora. Fico muito feliz de ter sido o Um segundo dos primeiros convidado, aqui. um dos primeiros a ter chegado aqui. E, obviamente, começaram com o pé direito, porque Fabinho Góes é fantástico. Sim, sim. Beijo, Fabinho. Obrigado, Fabinho. E sempre lembrando, o melhor vinho é aquele que você gosta ou que está na sua taça. Esse foi o vinho que nós bebemos hoje, ó. Do É isso Eric, aí. tá? Quem quiser experimentar esse vinho laranja, eu tenho que fazer o meu merchan, que é da minha natureza, né? Por favor. Eu não consigo. Vinho é uma bebida, mas é um negócio. Bebam vinho brasileiro. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Bruxo. Obrigado Tchau. mais uma vez. Saúde.